Galera, na semana passada, uma foto viralizou nas redes sociais mostrando a deputada federal Júlia Zanata numa cena, no mínimo, curiosa. Essa daqui. Ela postou no seu Stories uma foto, né, fazendo alusão a Game of Thrones, dizendo Game of Santa Catarina, com 4 fuzis atrás dela, né? E essa foto gerou uma repercussão enorme, porque é claro que a Júlia Zanata não seria nunca acusada de estar fazendo apologia ao crime, ou apologia à violência, ou a qualquer coisa do gênero, né? Ela simplesmente postou essa foto e isso gerou um bafafá gigantesco nas redes sociais. O que, inclusive, né, levanta pra gente esse fato de que a apologia ao crime é só quando é alguém da favela, quando é alguém ligado a setores populares, quando é alguém do movimento por reforma agrária, quando é alguém do movimento indígena. Se é um grupo que pertence ao setor popular, é apologia ao crime. Se é alguém que defende os interesses da classe dominante, é liberdade de expressão, né? É aquele meme do Family Guy, né? Com o cara com o cartãozinho com as cores para determinar se é terrorista ou imigrante, né? É mais ou menos assim. E por conta dessa história, dessa foto, começou a rolar um outro tipo de conteúdo nas redes sociais e que me mandaram para eu assistir e que eu achei que pode ser interessante, que é um vídeo aqui do Anderson França e Coluna de Terça, em que eles revelam que por trás dessa imagem de mulher conservadora estou com Bolsonaro, aparentemente existem outras coisas. Inclusive, o perfil do Anderson foi derrubado pela Meta por conta disso, né? Então vamos ver os segredos de Júlia Zanata que ninguém sabia. Simbora. O que Júlia Zanata pode querer esconder ou o que ela pode ter medo? Nesse vídeo, eu vou explicar para vocês o que aconteceu com a gente. A gente fez uma publicação em que a gente traz informações que teria alguma relação com o que supostamente ela fez no passado, na Unisul. Ó, aqui é importante também lembrar que a Júlia Zanata, que é a grande defensora da família tradicional brasileira, usou um bebê de colo como escudo quando os bolsonaristas ocuparam a mesa diretora da Câmara Federal na volta dos trabalhos em agosto. Uma pessoa preocupada com a família tradicional, que logicamente usaria um bebê. Foi mal, que usaria um bebê como escudo antiprotesto, né? Quem ganha? 10 mil bombas de gás lacrimogênio ou um bebê tossindo? E essa publicação simplesmente viralizou em menos de 24 horas. Em razão disso, as nossas contas todas da Meta foram suspensas. Vamos falar sobre isso, você vai entender isso e outros assuntos. E isso, para mim, é porque 2026 já começou. Vamos lá? A principal hipótese da queda das minhas contas na Meta, Instagram e Facebook, as contas principais que alcançam em média 15 milhões de pessoas por mês, a principal hipótese é uma ação direta do gabinete da Júlia Zanata, deputada federal do PL, que talvez, a gente não tem certeza, talvez tenha se sentido ofendida ou atacada por um post que foi feito na minha página no blog Anderson França e também no Facebook. Esse post traz informações, depoimentos e relatos de pessoas que aparentemente conviveram com ela e supostamente teriam vivido com ela no período de 2004 a 2008 na Unisul de Tubarão, episódios que envolviam o uso de cocaína, êxtase, orgias e outras coisas que hoje na prática ela condena. Eu deixei claro no post que a gente deixou o espaço aberto tanto para ela falar, se ela quiser se posicionar, como também para pessoas que, obviamente, falaram isso e têm medo de se posicionar publicamente, porque a Júlia Zanata ela anda muito com arma. Essa estética da arma faz com que pessoas que me disseram isso, quem ela supostamente foi na faculdade,
faz com que as pessoas tenham medo de falar, porque tem medo dela, porque ela tem arma. Olha, a grande questão não é o que a Júlia Zanata fez ou deixou de fazer, né? Isso aí não interessa muito, assim. Eu acho que esse nem deveria ser o ponto do debate. Ah, porque agora ela é uma mulher conservadora defensora da família, porque agora ela defende a moral e os bons costumes, mas na faculdade, né, tava fazendo outras coisas. Nem é esse o ponto, gente. Nem é esse o ponto. Porque o que ela fez ou deixou de fazer é problema dela. Tanto faz, né? Pode ser. Ela pode ter realmente mudado de ideia, né? Ela pode, na época da faculdade, ter feito essas paradas porque ela curtia. Aí ela ficou mais velha, mudou de ideia, virou mulher conservadora, estou com biruliro. E já era, e tudo bem. É isso. Acho que a gente não pode ir para essa direção. O que é importante de observar aqui é o seguinte: as palavras de ordem da liberdade de expressão que a extrema-direita defendem vão até a página 2. Né? Vão até a página 2. A rapaziada da extrema-direita fica defendendo o direito das pessoas falarem a maior sorte de atrocidades que existem, defender os discursos e as ideias políticas mais horrorosas do mundo, como ideias da extrema-direita, ideias racistas, um monte de coisa, né? Existe uma ampla criminalização de qualquer tipo de discurso que seja contrário ou questionador do que eles defendem. E aí, no momento em que eles são expostos de alguma maneira, e que pode gerar uma repercussão negativa com relação à sua própria imagem, como é esse caso, aí a liberdade de expressão, ó, em silêncio, bem baixinho. Em contrapartida, contas como a do Chavoso da USP, que tinha mais de 1 milhão de seguidores, são derrubadas da Meta, sem mais nem menos. A conta aqui, também do... É Anderson? Isso. A conta do Anderson, também derrubada num piscar de olhos. Então é isso que é importante de ser sinalizado. Que a extrema-direita defende vividamente esse discurso de liberdade de expressão, mas que, no fundo, não é nada a não ser falso moralismo. Não é nada porque eles não sustentam os forninhos que eles mesmos estão derrubando. Entendeu? E quanto tantos outros casos. A minha conta de História Cabeluda foi derrubada. Vocês lembram? Ficou 1 ano fora do ar. A do Ian também chegou a ser derrubada. A do Jones foi derrubada. A do Chavoso foi derrubada. Curiosamente, né? Várias páginas que têm um discurso contrário ao discurso dominante da direita. Enquanto que páginas de direita e extrema-direita, do Santinelli, verdade, também foi derrubada. Achei que ele tinha recuperado. Derrubou de vez mesmo, então. Entendi. E é isso, né? Mais uma amostra de como essa rapaziada da extrema-direita não tem compromisso com absolutamente nada, a não ser lambibota dos Estados Unidos, ser falso moralista, ficar vivendo de terror de discurso de pânico moral, como a gente já viu num vídeo dela, que ela fala sobre a galinha pintadinha comunista, e o povo de Santa Catarina que votou nela... É igual o Nicolas Ferreira. Cadê um projeto da Júlia Zanata para solucionar um problema concreto da classe trabalhadora de Santa Catarina? Cadê um? Um só. Não tem. Não tem para resolver problema de moradia urbana, problema de alimentação, problema de transporte público. Não tem. A única coisa que tem é pipipi, papapá, pupupu, discursinho falso moralista e que se expressa assim, né? Desse jeito. O que é totalmente compreensível. As pessoas que conversaram comigo disseram que foram testemunhas oculares vendo Júlia Zanata usando cocaína, êxtase, durante horas, virando noite,
e praticando sexo grupal, sem controle e sem camisinha, durante esse período em que conviveram com ela. Obviamente, isso é uma coisa dita, né? Eu, como quem recebeu essa informação, eu precisei publicar o que foi dito. O que há de arquivo, o que há de pessoas que ainda têm mais informações e outras pessoas que estão cruzando informações, bom, isso compete dizer a partir do momento em que você tiver prova material, coisa que a gente não publicou e pretende entender o desenrolar desse episódio. Uma coisa eu já sabia, porque a Carol, que é advogada, me ajudou a entender. A Júlia Zanata, ela tem uma grande fixação por processos contra jornalistas, então a gente acredita que vem um processo de todo jeito. Então não é esse o problema. É que a forma como ela reage a essa informação deu pra gente a sensação de que essas informações talvez não sejam tão aleatórias assim. É o famoso Galvão. Fala, Tino. Sentiu. 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 É isso, né? Se não teria essa preocupação toda, não é? Sentiu. Mas a questão é essa, ela vai encampar esse discurso para poder manter esse falso moralismo. Porque é isso, essa rapaziada é personagem. Porra, a mulher usa coroa de flor na cabeça, mano. Tira foto com um fuzil atrás, velho. Porra. Pô, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, isso aí não é um personagem, eu sou uma tapioca, velho. Sei lá, sou uma lapiseira. Isso é personagem, mano. É personagem que sustenta o discurso que ela diz defender. Mas que assim, né? Se defende ou não, tanto faz, velho. A questão é, onde estão os projetos de lei de uma parlamentar brasileira para o povo trabalhador de Santa Catarina? Não tem. Mas para processar jornalista, pum! Né? Super Gêmeos ativar. Porque ela responde sempre em cima da hora. Dessa vez ela não respondeu. Isso mostra que talvez ela tenha consultado advogados e assessores. A prova disso é que vários advogados de Tubarão, que são amigos dela, e que eu fui lá ver o perfil deles e vi que ela seguia eles, e que eles seguiam ela, e que eles são de Tubarão, e que são de gabinetes políticos. Essas pessoas... trabalhar ninguém quer, né? Trabalhar ninguém quer. O foda é quando você vira deputado federal e aí você leva isso às últimas consequências, né? Nicolas Ferreira, Júlia Zanata, a galera não quer trabalhar, velho. Não quer trabalhar. Eu não culpo eles, entendeu? Mas, pô, ganhar 45 mil reais pra ficar comparando o tamanho de braço, pra ficar tirando fotinho. Porra, mano. Pô, menos descarado, sabe? Eles começaram a seguir a gente nas últimas 24 horas. Então isso chegou nela. Ela deve ter consultado essas pessoas. E aí a pergunta que fica, como jornalista, é: bom, então será que é verdade? Acertou no ponto? E ela então, ao invés de simplesmente negar, porque isso não ia colar, ela agora está perguntando para ver qual é a estratégia que ela vai ter, e a gente sabe que uma das estratégias é mover um processo? Pode ser. Mas também uma outra estratégia foi movida, que a gente acredita nessa hipótese. É uma hipótese, mas a gente acredita que o gabinete dela pode ter pressionado a Meta, e vários gabinetes já fizeram isso, pressionado a Meta para tirar os nossos canais do ar, que saiu tudo muito rápido, e a última publicação era a publicação dela. Então a gente não passa por isso há muito tempo, até porque a gente está processando a Meta, e a Meta tem por obrigação não derrubar a nossa conta. Inclusive a gente vai informar o juiz que isso aconteceu. Mas é uma das hipóteses. Ou seja, levantar a questão do que ela pode ter medo. Então essa não é um problema meu. Se ela fez isso, se ela fez orgia, usou droga, não sei o que, todo mundo pode fazer isso. Todo mundo sendo adulto e consentindo, tá tudo certo. Não é essa o problema questão. É que a plataforma política dela
defende exatamente o oposto disso, inclusive sobre aborto. Um dos relatos que chegou pra gente é que ela fazia sexo com vários homens numa sessão de orgia sem camisinha e que se engravidasse, ela chegou a dizer, teria dito para uma pessoa que faria aborto e tudo bem. E hoje ela é uma pessoa que é contra o aborto. Então, assim, o problema não é fazer. O problema é que a plataforma que ela vem de política talvez não condiga com aquilo que ela condiza com aquilo que ela faz. Uau! Então quer dizer que é possível que um político ligado, uma política ligada ao bolsonarismo, aos setores mais entreguistas, aos setores mais lambibotas, aos setores mais hipócritas, dizem uma coisa e fazem outra? Menina, eu estou chocada. Ó. A minha cara de choque? Tô chocado. No puedo creer. Pikachu. No creo, chico. Que passado? Gustavo está gag. O que é gag? E aí talvez seja importante para ela se posicionar, atualizar as pessoas, talvez dizer, olha, eu fiz, eu não faço mais, eu encontrei Jesus, qualquer coisa assim. Mas que quebre esse discurso de sempre fui conservadora, sempre fui cristã. Se ela fala que ela sempre foi conservadora e sempre foi cristã, e enfim, né? Esteve aí a par de outras atividades, aí complica mesmo, né? Que aparentemente tudo que a gente tem lido sobre ela não é bem assim. O que pode acontecer agora com a gente? Você sabe, eu tenho com Carol e mais pessoas, a Bárbara, mais gente nos ajudou a criar uma rede social brasileira chamada Bunker, bnkr.cc. A gente sempre fala dela nos vídeos. Você pode entrar e é lá que eu vou continuar publicando. Eu não vou ficar publicando na Meta. Por enquanto as contas não estão lá na Meta. Pode ser que volte, sim, mas aí a gente sabe que isso vai voltar. 2026 vai ser ruim para todo mundo. Então, se aconteceu comigo, que já estou há anos e estou processando a Meta, vai acontecer com muitos de vocês também. Já aconteceu com o Chavoso, acontece com o Jones Manuel, acontece com um monte de gente. Acontece que, no meu caso, eu tenho uma rede social para ir. E lá a gente não tem algoritmo por tema, lá é cronológico. Lá é uma rede social segura porque todo mundo abre uma conta mediante um CPF. Então, se o cara praticar crime digital lá, ele vai ser imediatamente responsabilizado, porque a gente tem os dados para poder fornecer à polícia ou ao judiciário. Então, assim, é uma rede responsável, o que a Meta deveria ser. E lá a gente vai estar. Eu recomendo que você vá para lá. Se você gosta do meu conteúdo, se você recebe esse conteúdo, entra agora bnkr.cc. Você tem 14 dias grátis. Aí você vai dizer assim, mas é R$15, eu não tenho dinheiro. Todo mundo tem R$15. Eu não estou dizendo que... Eu não tô... Ouviram, né? Vocês ouviram, né? Se todo mundo tem R$15 para poder assinar o Bunker CC, vocês também têm R$5 para poder virar membro do canal, né? Não é? É 1/3 do valor, ou seja, 3 vezes mais pessoas têm R$5 e podem se tornar membro do que entrar no Bunker CC. Entendeu? Ah, não quero desculpa, não. Olha aí. A Ju14X, o Ju14X, pegou as moedinhas que ele guardou, que ele ganhou escondido da avó. Como fala, duvidando da tua situação financeira, claro. Tem gente que nem R$15 tem, isso eu já passei por isso também. Mas R$15 é uma coisa que é relativamente fácil hoje de se pagar, dado o desgaste do dinheiro da gente todos esses anos. Então você consegue ter uma rede social lá
e assinar e ter teu perfil, poder publicar vídeo, foto, conversar com pessoas num ambiente totalmente seguro. E esse é um convite para você ir para lá. É necessário que você faça isso, porque nos próximos meses isso vai acontecer com todo mundo da esquerda brasileira e a gente está chamando você para lá, tá bom? Grande abraço, a gente se vê na Bunker. Valeu. Pra gente ver também, né? A falta que faz não ter um sistema de satélites integrados, uma rede social, uma nuvem brasileira, né? Uma empresa estatal, uma rede social própria. A gente fica completamente à mercê desses interesses privados dos grandes conglomerados, né? E aí a gente tem que lembrar de como é que tava na fotinho os donos das principais big techs, né? Como eles estavam? Do lado de quem? O Trump pagou pelo membrinho do Clinton? Não, não pagou não, que o membrinho do Clinton era mais caro. O meu é mais barato. O meu é mais barato. Torne-se membro e acesse lives e conteúdos exclusivos aqui no canal.